Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Oh, Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 1º de novembro de 2018. Estamos no Alimento Diário, na semana 2. Essa série nova, né? Salvos pela sua vida. Esse é o volume 1, o poder de Deus para a salvação. Aí nós estamos na segunda semana, né? O título é O Evangelho de Deus, o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Ó Senhor Jesus! Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela, clicar no botãozinho inscrever-se para se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber notificação sempre que tiver um conteúdo novo. Senhor Jesus! Também não esquece de abençoar o botãozinho do like, o botãozinho do gostei, para que mais pessoas possam conhecer essa palavra me sendo indicada pelo próprio YouTube, né? Pessoas que estão procurando esses assuntos. E também você ore ao Senhor, para que o Senhor te revele pessoas do seu convívio, né? Para quem Ele quer que essa palavra chegue, nessa palavra pregando esse evangelho da vida, o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus! Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa a quem Ele te mostrar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, na leitura bíblica. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 21. Senhor Jesus! A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ó Senhor Jesus! Agora ler com oração. Romanos capítulo 1, versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Senhor Jesus, agora você dá uma pausa no vídeo, vou deixar esse versículo aqui na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém! Amém. Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. Agora é o título de hoje. Deus manifestado pela criação. Senhor Jesus, o Evangelho de Deus foi primeiramente oferecido para os judeus, dentre os quais alguns aceitaram, como Paulo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Senhor Jesus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor Jesus, esse Evangelho é acessível. Não é preciso cursar faculdade para alcançá-lo, nem ser um Nicodemos. Para ser salvo, basta crer no coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e confessar com a boca que Ele é o Senhor. Todo aquele que creu foi salvo no Espírito, recebeu a vida de Deus e essa vida continuará salvando-o até a sua volta, quando por fim o corpo será salvo. É na vida da igreja que experimentamos esse processo completo de salvação. Vivendo-a junto com os irmãos, somos salvos, amadurecemos e a edificamos, cumprindo a vontade de Deus. Como resultado, Deus nos galardoará no seu reino. Senhor Jesus,
para introduzir o homem em seu propósito, a pessoa de Deus, seu poder e atributos são revelados, percebidos por meio de todas as coisas que foram criadas. Deus sempre se manifestou ao homem ao longo dos tempos e das civilizações, desde a antiguidade. Portanto, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ao participar de uma conferência, por exemplo, vemos toda uma organização para se preparar o evento, o auditório, a comunicação visual, os diversos serviços. Ninguém pode dizer que tudo foi obra do acaso. Há alguém administrando. Todo dia, ao acordarmos, o sol nasce na hora certa e nos fornece o calor e a luz. Ao anoitecer, as estrelas aparecem no devido lugar. A lua exerce sua influência sobre a pesca e a lavoura. Para a realização de poda, deve-se observar a lua correta, a fim de se obter o melhor crescimento das árvores. Quem fez tudo isso? Quem deu água potável para o homem, ou ar para que ele pudesse respirar? É Deus, Senhor Jesus. É possível você viver na terra e dizer que não há Deus? A obra do acaso não poderia criar todas essas coisas. Ó Senhor Jesus, os homens ignoram o conhecimento e a manifestação evidentes de Deus, sendo por isso indesculpáveis. Procuram argumentos para dizer que Deus não existe, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O coração dos insensatos fica cada vez mais em trevas, na escuridão, não conseguindo entender as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, é exatamente isso o que acontece hoje na sociedade. As coisas vão de mal a pior. Até as grandes empresas multinacionais caminham de mãos dadas com as coisas imorais, firmando contratos, aceitando coisas perversas. A indústria, o comércio e bancos se corrompem por causa do dinheiro. Com isso, a perversidade se infiltra em toda a sociedade. Ninguém quer glorificar a Deus ou dar-lhe graças. Senhor Jesus, mas aleluia pela igreja. Nós glorificamos a Deus, damos-lhe graças, pois somos o seu povo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Isso é verdade, né? Se a gente ficar absorvido pelas coisas, a gente vai deixar de dar graças ao Senhor, né? A gente vai deixar de reconhecer aquilo que o Senhor tem feito, né? A maneira que Ele tem nos guardado, né? Ó Senhor Jesus, e a gente vai acabar se tornando insensato, né? Vai cada vez ficar mais longe, né, das coisas do Senhor, né? Não vai conseguir entender as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus, a nossa tendência é sempre murmurar, né? Sempre reclamar, né? E se juntar com aqueles também que gostam de murmurar, né? Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa dar um basta nisso, né? E realmente reconhecer que o Senhor tem guardado, né? Tem nos guardado, tem cuidado de nós, né? Quantas pessoas têm passado por situações aí, né? Situações impossíveis aí, mas o Senhor realmente tem nos guardado, tem cuidado de nós. A gente precisa reconhecer nisso, reconhecer isso, né? Senhor Jesus, e reconhecer nisso também a glória de Deus. Né? Quantas coisas o Senhor tem nos livrado, né? Coisas que a gente percebe e coisas que a gente nem percebe. Né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O que Ele tocou aqui, né? Você não precisa, né, ter um diploma, né, ser cursado um monte de coisa para você conhecer o Senhor, né? Basta você crer. Né? O Senhor ele deu um livre acesso para nós, né, por meio de Jesus. Né? Senhor Jesus, basta você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Né? Senhor Jesus. Né? E aí Ele vai te salvar, né? Vai salvar o seu espírito e dia a dia vai salvando a sua alma, né? Vai salvando a sua vida independente de Deus para tornar a sua vida mais dependente de Deus, né? Direcionada por Deus. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Ele vai substituindo, né, aquilo que
aquilo que não agrada a ele, né, por as coisas que agradam a ele. Aí muitas pessoas pensam assim, poxa, mas aí então eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, as coisas que são assim, sabe, isso aqui. A questão não é essa, a questão é que você vai substituir por coisas melhores, né? É como a Bíblia fala, né? Quando eu era menino, né, eu fazia coisas de menino, mas agora que eu pensava como menino, andava como menino, queria fazer as coisas de menino, né, mas agora que eu já sou homem feito, né, eu tenho que fazer as coisas de homem. Então ninguém vai ficar a vida toda como uma criancinha, né, ali, não, quero brincar com isso aqui, quero brincar com aquilo ali, isso aqui não largo, isso aqui. Você vai crescendo, você vai perdendo interesse por essas coisas e ganhando interesse de outras coisas. Né? Você tem planos, né, quando você é novo, né? Eu tenho um plano de fazer isso, fazer aquilo e tal. Aí depois você vai amadurecendo, você vai trabalhando, aí você vai vendo o que é palpável, né? O que não é, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Né? Existe plano e existe sonho, né? Senhor Jesus. Né? Sonho é aquele negócio que está lá, você fica ali pensando, como faria. Plano não, plano é você ter uma meta. Olha, eu quero fazer isso aqui, então para fazer aqui, para alcançar essa meta, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, vou evitar fazer aqui, isso e aquilo. Né? E assim que a gente vai tocando na nossa vida, né? Quando a gente cresce, a gente faz isso. Né? E às vezes você tem vários planos, vários sonhos, né? E depois você acaba casando e você vê que tudo isso muda, né? Você passa a dividir ali a vida com uma pessoa, né, que tem planos semelhantes, né? Ou às vezes até mesmo não. Mas aí você vai tendo uma outra vida, um outro objetivo de vida, né? E aí as coisas vão passando, as coisas vão mudando, né? À medida que você vai amadurecendo, né, sua vida vai acontecendo algumas coisas, você vai se adaptando, né, às situações, né, Senhor Jesus. Né? E as coisas vão mudando, então não é uma questão de você ficar pensando no que você vai perder, mas algo muito melhor, né? Assim como você foi crescendo, as coisas foram substituindo e você nem percebeu. Assim também é a vida de Deus. Se você for permitindo, né, se você for deixando que o Senhor vá tomando espaço na sua vida, né, essas coisas, as suas prioridades vão mudando e na verdade você nem vai perceber, porque é algo orgânico, né? É uma transformação metabólica, algo orgânico, né? Senhor Jesus. Né? Como tem pessoas que às vezes falam assim, poxa, sei lá, eu tenho que perder 30 quilos, é impossível, é muito peso para perder, eu não vou conseguir, é impossível. Né? Aí ela acha impossível, vai deixando para lá até o dia que, né, tem um troço, aí tem um treco, né? Aí vai parar no hospital, aí chega lá o médico fala assim, olha, ou você perde esses quilos aí ou você vai morrer. Né? Senhor Jesus, aí rapidinho a pessoa, não, é possível. Mas aí tem que fazer o quê? Tem que agora ter uma mudança mais radical ainda. Antes ela podia ter perdido de maneira, né, mais tranquila, né, de maneira mais sóbria, mais lenta, né, Senhor Jesus, sem fazer tanto sacrifício, mas agora está correndo risco de vida. Né? A saúde está em risco, aí agora tem que cortar tudo, toma remédio, faz um monte de coisa, né? Às vezes tem que submeter a cirurgia. Por quê? Para preservar a vida, né, Senhor Jesus. Então hoje o Senhor ele quer fazer isso conosco de maneira orgânica. A palavra dele vai entrando, né, a gente vai vindo, vai crendo, vai vendo que não era bem daquele jeito, que na verdade eu fazia as coisas daquele jeito porque eu não tinha discernimento, eu era insensato, né, eu não tinha essa sensatez ainda, eu não tinha, né, como assim, eu não tinha informação completa, né, para poder tomar uma decisão, né, assim, cabível, né. Eu lembro que tem um lugar que a gente ia, né, que tinha uma chácara da igreja, né, e eu não conhecia o lugar, então me ensinaram, né, um caminho, né, você entra nessa rua aqui, você sai lá na frente, aí lá na frente você vira aqui, vira lá, dá não sei o que, tum. Aí um dia eu fui levar um irmão que morava lá perto, aí eu já estava dando seta para virar, né, seguir o caminho que eu sempre segui, e falava assim, não irmão, não entra aí não, segue essa rua reto aqui. Aí eu falei, não, mas eu conheço esse caminho aqui. Eu falei, mas já que você mora aqui, então você conhece, eu vou seguir seu conselho. Aí fui na rua, aí irmãos, impressionante, eu saía com o carro daqui, fazia isso, entrava na rua, saía aqui, para chegar no lugar onde eu queria. Esse lugar que ele me ensinou, faz isso aqui, e já estava lá na rua. Né? Mas o que acontece, eu só sabia fazer esse caminho, que dava essa volta toda e vinha aqui. Né? Aí ele me ensinou que era só pegar uma rua e sair aqui. Aí, poxa, facilitou. Ali eu economizei mais ou menos uns 5 a 10 minutos, né? E
uns vários quilômetros ali que eu economizei para poder chegar nesse lugar. Mas por que isso? Porque agora eu tive uma informação melhor. Antes eu só tinha uma informação, eu ia pelo caminho que eu conhecia, né? Mas a partir do momento que a pessoa me deu um caminho melhor, né, então depois disso eu passei sempre a seguir por esse caminho, que era muito mais curto, muito mais rápido, né? Senhor Jesus. Né? Mas aí eu tinha essa opção, não, eu não vou passar por aqui, eu vou continuar indo para lá. Mas para que eu vou continuar dando uma volta enorme se eu estou conhecendo aqui um caminho que é melhor, um caminho que é mais curto? É isso que a gente precisa perceber na palavra de Deus. O Senhor, Ele vai nos dar a palavra, né? Ele não vai nos forçar a nada, você vai crer, você tem a opção de cumprir ou não, permitir que a palavra de Deus, né, direcione a sua vida ou não, é uma questão sua com o Senhor, né? Senhor Jesus. Só que você, com o tempo, você vai perceber que se você não se render ao que o Senhor está te mostrando, você vai ficar perdendo tempo. Assim como eu olhei e falei, poxa, depois que eu conhecer esse caminho, que eu passo ali, eu corto vários quilômetros ali e passo vários minutos mais rápido, para que eu vou continuar fazendo o caminho mais longo? Mas tem gente que é teimosa, né? Não quer dar o braço a torcer, fala, não, eu vou fazer o caminho mais longo porque eu sempre fiz desse jeito e tal, e vai ficar ali igual um bobo, vai ver os outros pegando ali o caminho ali mais rápido, mais curto, chegando no lugar primeiro do que ele, e vai ficar ali por causa de orgulho, né? Senhor Jesus. Nós não devemos ser orgulhosos, devemos ser simples, né? A Bíblia fala que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, né? Ao orgulhoso, né? Mas ao simples, né, ao humilde, Ele concede a sua graça. Né? Ó Senhor Jesus, se a gente permanecer de maneira simples, né, invocando o nome do Senhor, tocando na palavra de maneira simples, né, o Senhor vai sempre nos conceder a sua graça, vai sempre se aproximar de nós, né, para dar algo para nós que realmente vai nos facilitar as coisas. Né? No começo pode até parecer estranho, né? Senhor Jesus, porque você não está acostumado, você não passou ali, você nunca passou por aquele lugar e tal. Mas a gente precisa realmente ir diante do Senhor, né? Senão a gente vai continuar ignorando, né, as coisas que o Senhor tem manifesto diante de nós. Né? Deus, Ele tem se manifesto não só para nós, para toda a humanidade. Né? Senhor Jesus. Né? Eu lembro uma vez conversando com um rapaz, né? Ele estava contando o caso de um acidente que aconteceu com ele, né? E na época eu fiquei sabendo do acidente, mas eu não sabia que era ele. Né? Ele caiu de moto muito feio, foi arrastando, bateu com a cabeça. O capacete dele rachou no meio, ele teve traumatismo craniano seríssimo, né? Ficou em coma um tempão e graças ao Senhor ele sobreviveu, não teve sequela nenhuma, né? E ele reconhece, fala, poxa, graças ao Senhor, né? Foi Deus que me livrou. Né? E aí eu comecei a falar com ele da palavra de Deus, aí ele virou para mim e falou assim, mas eu não estou pronto ainda para seguir Deus não. Eu falei, ó Senhor Jesus. Ele teve uma segunda chance, né? Obteve uma situação, mas ele não quer. Né? É a opção dele, né? Não quer, não quer. Né, Senhor Jesus, mas a gente é assim, né? Deus se manifestou para ele, ele percebeu, né, a mão de Deus segurando ele ali, né? Ele contou ali durante a situação ali, né, como que ele orava a Deus e pedia a Deus para não morrer, né, e tal, né, toda aquela situação ali, né, ele ali, né, dizendo que ia se consagrar a Deus, ele queria viver, né, e aí Deus deu para ele essa oportunidade, mas agora ele não quer, né, Senhor Jesus. Então ele está tendo uma oportunidade, na verdade ele está perdendo tempo, né, porque mais cedo ou mais tarde, né, eu creio, né, que mais cedo ou mais tarde ele vai crer no Senhor, ele vai aceitar, né, o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele, e ele vai perceber o tempo que ele perdeu, né, que ele poderia já ter conhecido melhor esse Deus, né, ter mais convívio, né, com esse Senhor. Né. Ó Senhor Jesus, né, quanto mais você convive com uma pessoa, mais você vai passar a conhecê-la, né? Mas você vai passar a amá-la também, né? Ó Senhor Jesus, se você demorar muito, depois você vai perceber, poxa, já podia ter feito isso antes, né? Já podia conhecer essa pessoa de Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Mas é assim, né? Como tocou aqui, né? A gente acaba sendo insensato, né? A gente acaba não enxergando as coisas de Deus, né? E não entendendo. A gente acaba buscando outras coisas, a gente acaba se corrompendo por outras coisas, né? Igual ele tocou aqui a questão também do dinheiro, né? A gente acaba se convertendo por causa de dinheiro, por causa de um monte de coisa, né? Então, às vezes, quando você está corrompido por questão de dinheiro, você começa a ver tudo como dinheiro. E fulano falou aquilo ali, por causa de dinheiro. E não sei o que, por causa de dinheiro. Né? A gente não deve dar importância para isso. Né? O Senhor é o nosso Senhor. O dinheiro não pode ser nosso Senhor. Né? Senhor Jesus.
A gente precisa realmente olhar as coisas do Senhor, não deixar essas coisas perverter o nosso coração, né? Ó Senhor Jesus, como a Bíblia falando aqui, o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males, né? Senhor Jesus, não deve amar essas coisas, mas amar o Senhor, ele deve ser desprendido dessas coisas, né? Para que o Senhor realmente nos abençoe em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, né? E o principal aqui é a gente glorificar a Deus, né? Perceber o lugar que Deus nos colocou, né? As pessoas que Ele colocou à nossa frente, as pessoas que Ele colocou para cuidar de nós. Tudo isso é a mão de Deus, né? A mão de Deus, né, nos guardando, né, cuidando de nós, né? Ó Senhor Jesus, até mesmo às vezes erros que as pessoas cometem podem ser a mão de Deus te guardando para você não cometer o mesmo erro, né? Ó Senhor Jesus, né, ele falou aqui que o Senhor, né, as pessoas detêm a verdade pela injustiça, né, pela perversão. Então a gente não deve deixar que o inimigo penetre na nossa mente, né, não deixar que ele perverta a palavra. A gente deve realmente procurar na palavra com seriedade, né, diante do Senhor, né, procurando ali sempre, né, diante do Senhor para ver qual a interpretação que o Senhor quer dar, né, porque a gente pode ouvir de uma pessoa uma interpretação, de outra pessoa outra interpretação e a gente fica confuso. Mas a gente deve sempre se achegar ao Senhor, né? Por isso que eu estou sempre falando a questão de invocar o nome do Senhor, né? Você vai chamando Deus, né, chamando a presença de Deus, você vai entrando na presença de Deus, né, para que você possa falar com Ele e também ouvi-lo, né, que é o principal. Você vai ouvir a voz de Deus, né, Ele falando Ele suavemente no seu coração, falando no seu ouvido, né, te direcionando, né, quanto à verdade, né, quanto àquilo que vai te trazer vida. A gente precisa reconhecer diante de todas as coisas o Senhor, né? A gente, às vezes a gente acha que as coisas são obras do acaso, né? Como muitas pessoas falam que não, a criação do universo foi tudo por acaso, não existe Deus, né? Tudo foi criado pelo caos, né? de maneira aleatória, né? Mas isso não é verdade, né? Eu sempre falo com essas pessoas assim, né? Amanhã, quando for meio-dia, vai estar de dia ou vai estar de noite? Meio-dia é sempre de dia. Eu falei, mas se é um caos, por que tem essa ordem então? Todo dia, meio-dia, de dia. Né? Se fosse um caos, um dia você ia olhar meio-dia até de noite. Né? Um dia você ia olhar a lua, ela estava cheia, no dia seguinte ela estava crescente, no outro ela estava minguante, no outro ela estava nova, um dia tinha lua, outro dia não tinha, uma hora ia ter sol, outra hora não ia ter sol. Né? O planeta uma hora ia girar para um lado, outra hora ia girar para o outro, ia nevar e fazer sol no verão no dia seguinte, e não é por aí, né? As coisas têm uma ordem, as estações, né? O fruto, né? A maneira de colher o fruto, né? O tempo que demora para dar, tudo isso a gente vê uma ordem nas coisas, a gente vê que Deus organizou as coisas não estão aí aleatoriamente no caos. A gente precisa observar, né? Observar todas as coisas. A gente vê, né? Todo dia o sol nasce, os dias têm sempre mais ou menos a mesma duração, né? Senhor Jesus, né? E a gente tem que ver ali nisso tudo a ordem, né? A mão de Deus, né? Ó Senhor Jesus, né? Sempre o mesmo ciclo ali, né? Faz calor, a água evapora, daqui a pouco vai formar nuvens, vai chover, a água vai penetrar na terra, depois vai evaporar de novo e assim vai. Então a gente vê a vida é feita de ciclos. Né? A gente é a mesma coisa, você acorda, daqui a pouco você come, passa um tempo que você vai sentir fome de novo, vai sentir cansaço, vai sentir sono. Não é coisas aleatórias, as coisas têm uma certa ordem, né? Senhor Jesus. E nós precisa ver a organização de Deus que preparou tudo isso para o homem, né? E o Senhor também preparou Cristo, preparou a igreja também para nós, né? O ser humano foi criado de maneira que nenhum outro ser em todo o universo foi criado. Foi criado com um espírito humano, né, para poder conter o Espírito de Deus. Só o homem foi feito dessa forma. Por isso nós somos especiais e fomos criados para manifestar, né, mas também para perceber Deus, né, nas situações. Né? Ó Senhor Jesus. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Né? Não esqueça de compartilhar o vídeo, orar ao Senhor, né, para que Ele mostre, né, para quem você deve levar os vídeos aqui do canal, né? Que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe a pessoa a quem você indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.